Fala galera, aqui no Beira-Rio para um público de 22.170 torcedores. O Internacional venceu o Bragantino pelo placar de 1-0, gol marcado por Ener Valencia de pênalti. E sim, foi a vitória do alívio. Hoje só interessava uma situação para o Internacional, que era ganhar. E isso o Inter fez, chega a 46 pontos e está praticamente livre de qualquer perigo em relação ao Z4 do Campeonato Brasileiro. E a partir de agora, aqui direto do palco do jogo, uma análise de Inter 1, Bragantino 0. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, sem os seus dois principais meio-campistas, Arangues e Alan Patrick, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Eduardo Cudê, ele fez uma estratégia diferente. Primeiro, do Inter marcar com muita intensidade e a exaustão o Bragantino. E foi assim que colocou a sua equipe em campo. O time que teve Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René na lateral esquerda de volta após uma lesão muscular. No meio de campo, Johnny, Bruno Henrique e Maurício. Na frente, Wanderson, Luca, a grande novidade, e Ener Valencia no comando de ataque. E essa foi uma tônica da partida. O Bragantino com muita força, com muita intensidade, tentando propor a partida, e o Inter se defendendo muito bem e saída em velocidade para os contra-ataques. Tanto é que teve uma primeira chance num chute perigoso do Maurício de fora da área, que passou perto do gol defendido pelo Cleiton. Depois ainda, o Inter teve, através de um lançamento para Ener Valencia, que ele acaba se desvencilhando da marcação, um chute muito perigoso que a bola vai na rede pelo lado de fora. Ainda teve depois o Ener Valencia sofrendo o pênalti, que o Inter recupera a bola no meio campo, o Wanderson lança o Ener, o Jadson derruba o centroavante equatoriano, e aí o Ener Valencia com muita categoria desloca o goleiro do Bragantino e ali faz Inter 1-0. Bom, veio ainda o segundo tempo, antes até na primeira etapa, o Wanderson deu um chute perigoso que quase ampliou o marcador. Mas na segunda etapa em si, foi o Inter segurando bravamente 1-0. Abdicou totalmente de atacar, tratou de se defender e muito bem nesta noite. Tanto é que o Bragantino tocava para um lado, tocava para o outro, alçava a bola na área pelo lado direito, pelo lado esquerdo, e o sistema defensivo do Internacional numa noite impecável. Rocher fazendo defesas, não até um milagre assim, podemos dizer, mas muito seguro. O Bustos bem, o Vitão, enquanto esteve em campo, também teve boa atuação. O Igor Gomes entrou bem, Mercado também, grande atuação, o René, por aí vai. Então, o Inter no segundo tempo, ele tratou de segurar o resultado. Ter o 1-0 a seu favor, muito importante até para ter uma melhor condição na tabela de classificação. Então essa foi a tônica da segunda etapa, com o Inter se defendendo bem, o Bragantino tentando, mas sem nenhum sucesso, chegar ao gol de empate. E foi, como eu disse, a vitória do alívio, porque agora o Inter está a 5 pontos do Z4. E agora, faltando 3 rodadas para o encerramento do Brasileiro, fica praticamente livre de qualquer chance de queda para a segunda divisão. Tanto é que o Inter, até nessa rodada, ele ganhou 2 posições. Ele foi a 11ª posição com 46, passou o Fortaleza, 12º com 45, o Corinthians terceiro 44, o Santos o 14º 43, 15º Vasco 42, o 16º Bahia 41, 17º Cruzeiro 41, 18º Goiás 35. E nesta segunda-feira, em Goiânia, jogam Goiás e Cruzeiro, ou seja, se o Cruzeiro vencer, ele devolve o Bahia para a zona de rebaixamento. E agora, se o Cruzeiro perder, ele permanece com 41 e não sai do Z4. Então o Inter fez aí o que precisava, os 3 pontos na noite de hoje. O próprio técnico Eduardo Cudê admitiu que hoje
o importante era ganhar e não jogar bem. Então era ganhar com muita autoridade, com muita tranquilidade, e isso até acho que veio, tá? Porque o Inter não correu tantos riscos assim na partida. Chamou atenção na zona mista, eu estive nas entrevistas pela Rádio Guaíba, Maurício admitiu aí uma possibilidade de transferência em 2024, lembrando que o Inter tem 50% dos seus direitos econômicos, o jogador que é muito sondado pelo mercado europeu. E o Depena, ele desabafou sobre as críticas que vem recebendo em 2023, até segundo ele, por muitas vezes maldosas. E também admitiu que, de fato, não vive um bom momento, é o primeiro a saber disso, mas ele contestou muito e bateu muito nessa tecla das críticas maldosas, segundo ele, o que sem dúvida lhe deixou bastante chateado. Próximo jogo, o Inter contra o Cuiabá, quarta-feira na Arena Pantanal. Kudê terá de volta Arangues e Alan Patrick, que estavam suspensos hoje. Portanto, assim eu vi aqui do Beira-Rio e também com alguns bastidores de pós-jogo, Inter 1, Bragantino 0, o mais importante o Inter fez, que foi conquistar os 3 pontos. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.